Está por trás da queda fatal do voo 587 da American Airlines. E quando o voo 3407 da Continental Connection entra em stall, a reação da tripulação é desconcertante. Eles não só responderam incorretamente, como fizeram o oposto do que deveriam fazer. Pilotos comerciais passam por centenas de horas de treinamento e testes. Ainda assim, pilotos experientes cometem erros básicos. Erros básicos não ocorrem necessariamente apenas com pilotos novatos. Eles podem acontecer com os pilotos mais experientes. Especial de Mayday, Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Queda de avião após 11 de setembro. São 8h30 da noite, no aeroporto Jorge Newbery, em Buenos Aires, Argentina. Vento 020 em 5, altímetro de 30,10. A tripulação do Boeing 737 se prepara para a decolagem. O avião é operado pela companhia aérea LAPA, da Argentina. Você fez? Com licença. Não. Comandante? Oi. O comandante do voo 3142 da LAPA é Gustavo Weigel. Ele é um piloto experiente que voa há mais de 20 anos. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Só esperando combustível. O copiloto Luiz Echeverri tem mais de 500 horas no 737. O combustível exigido era de 8.500 quilos transferidos para as asas. O voo desta noite é de um pouco mais de 1 hora. O destino, a cidade de Córdoba, a 640 quilômetros a oeste de Buenos Aires. Juntos com os pilotos, 3 comissários de voo e 95 passageiros estão a bordo. Iniciar a lista de verificação. Iniciar lista de verificação. A tripulação está fazendo os últimos preparativos para a decolagem. Preparativos da cabine. Concluídos. A relação entre a tripulação parecia ser muito próxima. Era como se fossem amigos. Vocês deveriam ir jantar em Córdoba. Uma boa ideia. E o que eu levo? Podem levar sorvete. Só faltam alguns segundos. É melhor sentar e pôr o cinto. Tudo bem, gente. Foi um prazer. Até mais. Liberado para decolagem, Lapa 3142. Decolando. O voo 3142 acelera na pista. Quando o avião decola, logo fica aparente que alguma coisa está errada. O avião começou a decolar e imediatamente ele começou a tremer como se fosse se despedaçar. Todos viram que tinha alguma coisa errada. Que isso? Avançando a quase 300 km por hora. O 737 desce violentamente de volta ao chão. E agora está indo direto para uma estrada movimentada e para uma fábrica de gás industrial. Para! Foi muito rápido. Eu olhei para os meus amigos e então coloquei a cabeça entre as pernas. Não! O avião atravessou uma estrada movimentada do nada. Matou pessoas que estavam trafegando com seus carros. O Boeing se choca contra a fábrica de gás. Dava para sentir o calor intenso. Era sufocante. E eu precisava sair, mas não conseguia abrir o cinto de segurança. Equipes de resgate correm para o local. Mas os sobreviventes a bordo não têm muito tempo. O fogo ameaça consumir o avião inteiro. E na hora que eu senti
que eu ia morrer, alguém me disse, saia. Apesar de gravemente ferida, Marisa Beiro tem sorte de sobreviver. O acidente matou 60 passageiros, 3 tripulantes, incluindo os 2 pilotos, e 2 pessoas em terra. É um desastre diferente de tudo que Buenos Aires já tinha visto antes. Foi uma calamidade enorme. Atingiu automóveis, atingiu uma fábrica de gás natural. Tem muita fumaça, está difícil de ver alguma coisa. Horácio La Rosa é um investigador sênior da Unidade de Investigação de Acidentes da Argentina. Você tenta se concentrar no trabalho e procurar por detalhes que mais tarde podem ser mais difíceis de encontrar depois que as equipes de resgate terminam o trabalho. Nenhum piloto sobreviveu. Entendi. Qualquer esperança de descobrir o que deu errado está nos destroços. Como o 737 é um avião americano, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos se junta à investigação. Iremos ajudar no que vocês precisarem. Existia uma enorme tensão pública e muito apoio para tentar resolver isso de forma rápida e definitiva. Uma das grandes questões era como aquele avião foi sair da pista, ainda mais na decolagem. Olha aqui. As asas do avião revelam a primeira pista para os investigadores. Eu pude observar com alguns dos meus colegas que verdadeiramente os flaps do avião não pareciam estar estendidos. Vamos tirar esse pedaço de asa daqui. Na decolagem, os pilotos devem sempre deixar os flaps das asas estendidos. Os flaps aumentam a área da asa e, consequentemente, a sustentação do avião. Sem eles, um 737 totalmente carregado não consegue sair do chão. Os flaps estavam recolhidos durante o acidente ou não foram sequer acionados? Quando você vê alguma coisa que está fora do lugar, comece a se perguntar o que aconteceu. Alguém acionou os flaps ou alguma intervenção eletrônica ou hidráulica que fez com que os flaps se acionassem? Precisamos estudar todo o sistema. Enquanto isso... pode levar. A equipe no local recupera as caixas pretas do avião. Os gravadores de voo na investigação de acidentes. As caixas pretas do avião. As caixas pretas do avião. Os gravadores de voo na investigação de acidentes são de extrema importância. Mas elas estão muito danificadas e são imediatamente enviadas para Washington para serem consertadas. Houve muita pressão para recuperar o gravador de voz da cabine e as informações do gravador de voz bem rápido. Em um hangar próximo, os investigadores examinam com cuidado cada fio, engrenagem e parafuso dos flaps. Os atores parecem bons. Eles se concentram em uma parte que controla o movimento dos flaps. Jack Screw, que funciona como um macaco usado para levantar um carro. Ao girar, ele move uma porca que estende ou recolhe os flaps. Essa porca viaja ao longo do eixo. Ela para em vários lugares para indicar vários graus de tensão dos flaps. Nós descobrimos que as porcas do parafuso estavam na posição recolhida. A alavanca dos flaps na cabine de comando confirma a descoberta. A alavanca está bem avaliada, mas com certeza parece estar na posição de flaps para cima. Ficou uma marca com a alavanca na posição para cima. Aí, então, não havia chance alguma de ter se movido durante o acidente. A surpreendente descoberta revela que os flaps não foram estendidos. A configuração do voo 3142 para a decolagem estava toda errada. Investigadores perplexos discutem uma questão difícil. Como a decolagem teria sido feita com os flaps naquela posição? Os investigadores querem saber como a tripulação experiente a bordo do voo 3142 decolou sem ter seus flaps estendidos. Não! A pergunta é, por que esse procedimento não aconteceu sendo que ele é indispensável para o voo? Podemos ter os dados do FDR na tela? Os dados sociais da Caixa Preta finalmente chegam em Washington. Os investigadores esperam que isso ajude a explicar o que aconteceu. Ótimo. Vamos para as posições dos flaps e o desempenho do motor.
O gravador dado de voo confirma suspeitas. Tem flaps, teve o stall, eles levaram o avião até aqui. A 50 metros do final da pista, não tinha como eles parem a tempo. Fica claro que os flaps não foram entendidos, mas não o motivo. Os investigadores recorrem ao gravador de voz da cabine em busca de pistas. Então a resposta só poderia estar no gravador de voz. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Os investigadores começam ouvindo o que estava acontecendo logo antes da decolarem. Só gerando combustível. Então, além dele. Está interessado em mais alguém? Estou, mas você não conhece. Faz tempo que não vejo. O que eles ouvem da tripulação é surpreendente. A coisa toda tá ficando complicada. Você está partindo meu coração. Não apenas inesperado, mas totalmente não profissional. Deveriam estar fazendo a lista de verificação do que aconteceu. É preciso ter uma cabine estéreo. Depois dos motores ligados, há 10 pés. Você fala apenas sobre procedimentos operacionais. Isso é para evitar distrações. Vocês deveriam jantar em Córdoba. É uma boa ideia. O que eu levo? Pode levar sorvete. Tá bom. Iniciar a lista de verificação. Iniciar a lista de verificação. Conversar sobre planos para jantar juntos. Conversar sobre suas vidas românticas. E isso junto com a lista de verificação. Sabe que estou com você nos momentos bons e ruins. Ainda bem não sou que você. Conversa fiada. Você fica comigo nos bons momentos. Preparativos da cabine. Concluídos. As verificações foram interrompidas e realizadas de forma correta. Os flaps fazem parte da lista de verificação antes de decolagem. Eles fizeram isso. Antigelo. Desligado. Acionadores de dicção? Parados. Pronto para taxiar, 3142. 3142, pronto para taxiar, Charlie 5, parada, está 13. Ali sim, para 13. Não fume tudo. Me dá uma tragada, pelo menos. É uma tragada de fazer nossa saúde. Obrigada. Eles estão fumando na cabine. Estavam dividindo um cigarro, sendo que fumar é proibido pela empresa. Não deveriam estar fumando na cabine. Não mencionaram os flaps. Estão começando a taxiar. É melhor se sentar por cinto. Tudo bem. O motivo pelo qual a tripulação não entendeu os flaps fica claro agora. Vamos lá, não demore. Eles estavam distraídos por seu comportamento displicente. Libero para decolagem, lá 3142. Mas o que os investigadores ouvem em seguida é ainda mais chocante. Aí está. É um alarme avisando a tripulação do erro. O som do alarme foi alto. Dava para ouvir perfeitamente no gravador de voz muitas vezes. Perfeitamente. Alerta geral. Eu não sei porque o alarme está tocando. Parece que está tudo bem. Certo, pause. Como puderam ignorar isso? Como uma tripulação poderia esquecer de executar um dos procedimentos mais básicos de decolagem? Ainda ignorar o alerta alto e persistente projetado para avisá-los sobre um grave erro. Eu acredito que eles não entenderam a importância desse alarme, que era absolutamente crítico para a decolagem. 65 pessoas perderam a vida, porque a tripulação está prestando atenção no que fazia. Se o alarme disparou avisando que os flaps não estavam configurados corretamente, porque eles fizeram alguma coisa. No relatório final, os investigadores enfatizam a necessidade de os pilotos sempre obedecerem à regra da cabine estéreo. Isso restringe a conversa da tripulação e ajuda a minimizar distrações durante partes importantes do voo. Ao não manter a cabine estéreo, não seguir a lista de verificações, não fazer exatamente o que se deve fazer, pessoas morrem. Às vezes, seguir uma disciplina operacional rígida ainda pode levar à catástrofe. Mesmo quando os pilotos estão seguindo os procedimentos corretamente, ainda podem cometer um erro básico. Saia disso! Saia disso! Apenas 9 semanas depois dos ataques de 11 de setembro, o aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, está cheio de novo. O voo 587 da American Airlines está com 251 passageiros com destino ao Caribe. Sua vez, verifique o leme. A tripulação está preparando o avião para a decolagem. Leme certo. Lista de verificação completa. Tudo bem. O comandante Estes é um ex-piloto militar que entrou para a American Airlines 16 anos atrás. O piloto Stan Mullen acumulou mais de 4.000 horas de voo e ele é que pilota hoje. Certo. American 587, siga o Boeing 747 Japan Air à frente. Seguir a Pan Air, American 587. A rota do voo 587 passa sobre Jamaica Bay, em Nova York, antes de seguir para o sul, a República Dominicana. O avião é seu. O comandante indicou que o piloto seria o piloto nessa etapa do voo. O comandante o designou para pilotar o avião. Isso é rotina. É a escolha do capitão. American 587. Torre Kennedy. Cuidado. Esteira turbulenta na pista 3 arqueiro. Passe a minha posição e aguenta. Essa distância está boa? Vai ficar tudo bem depois da decolagem. Ficaremos a uns 8 quilômetros da turbulência quando estivermos no ar. A ideia é essa. Então tudo bem. Acionando.
Obrigado, senhor. Veio girar. O voo 587 decola às 9h14 da manhã. American 587 Heavy. Mantenha 3000. Os residentes de Queens, Nova York, ouvem o som familiar das turbinas dos aviões. Sabe, aviões decolam e aterrissam, sobrevoam a península a cada 45 segundos. É uma coisa normal. Bem acima, um trecho de turbulência balança o voo 587. Nossa! Potência máxima. Vocês bem? Estou bem. Segure. Mais potência, por favor. 700 metros acima do solo, o desastre acontece. Meu Deus. O avião está perdendo altitude e caindo. Mas o que é isso? O avião está com quase 31 mil quilos de combustível inflamável a bordo. O voo 587 cai em direção a Queens, em Nova York. Estamos presos disso. Saia disso. Saia disso. Saia disso. A casa começou a tremer com muita força, sabe? Aconteceu tudo muito rápido. No impacto, o combustível vira uma enorme bola de fogo, atingindo várias casas. O avião caiu no quintal e na rua e explodiu. Ah, meu Deus, é um avião! Parece uma lona de guerra. Todas as 260 pessoas a bordo morrem, e também 5 pessoas no solo. Muitos se perguntam, foi um acidente mesmo? Ainda estamos muito envolvidos na investigação do 11 de setembro. E imediatamente fiquei preocupado com o fato de ter sido outro ataque terrorista. Isso significa que o FBI e a NTSB investigaram este acidente aéreo juntos. Esse acidente ocorreu tão perto da tragédia de 11 de setembro que naturalmente tiramos conclusões apressadas. E depois tivemos que recuar e estudar as evidências com cuidado. Caíram de forma rápida e espero que não seja o que pensamos. Missão é responder a uma pergunta crucial. Foi terrorismo ou acidente? Qualquer evidência de uma bomba estaria nos escombros. Isso fica tudo aqui. Especialistas ficaram examinando todas as peças do avião para ver se tinha alguma amassado que, em caso que a explosão havia ocorrido de dentro e empurrado tudo para fora. Mas o local do acidente e testes de resíduos explosivos não revelam nenhuma evidência de avião bomba a bordo. Logo descobrimos que, na verdade, não havia sido um ataque terrorista. Então, uma descoberta a 1.200 metros do acidente dá aos investigadores uma pista enorme. Encontramos o estabilizador vertical bem distante ali. O estabilizador vertical é encontrado na Jamaica Bay, entre o aeroporto e o local do acidente. O local diz aos investigadores que eles partiram enquanto o avião ainda estava no ar. Esse foi um bom primeiro passo para nós. O estabilizador vertical faz parte da cauda. Juntamente com o estabilizador horizontal, é crucial para um voo estável. Não é possível voar sem isso, não tem como. O avião cai e não há nada que se possa fazer. Os investigadores do ITSB estão sob pressão para descobrir o que aconteceu com o A-300, uma das aeronaves mais populares do mundo. Como um estabilizador vertical cai assim? Eu era encarregado da investigação da NTSB naquela época há mais ou menos 20 anos. E eu nunca tinha visto nada parecido. Os investigadores recorrem ao gravador de voz da cabine, esperando descobrir o que deu errado com o estabilizador. American 587, Setor Kennedy. Cuidado, esteja de turbulência, pista 31 esquerda. Táxi alto em posição e aguardando. Depois que a controladora de voo avisa sobre a esteira de turbulência, o piloto parece preocupado. Essa distância é boa? Vai ficar tudo bem depois da colagem. Ficaremos a uns 8 km da turbulência onde estivermos no ar. A esteira de turbulência é causada pelo movimento do ar sobre e debaixo das asas. Quando as duas correntes de ar se encontram nas pontas das asas, elas se misturam e criam um poderoso vórtice que fica atrás do avião. Potência máxima. Vocês bem? Meu Deus. Os pilotos chegaram muito perto do avião que está à frente deles. Oh, meu Deus. Os investigadores ouvem o piloto Mullen medir mais velocidade para ajudá-los a superar a turbulência. Segure. Momentos depois, a catástrofe acontece. 15h58. E é o estabilizador saindo. O avião foi abalado com a turbulência do avião que estava à frente. Soubemos, é claro, quando ouvimos as gravações de controle de tráfego aéreo que o avião havia decolado 1 minuto e meio ou 2 minutos depois de um avião da companhia aérea japonesa, um Boeing 747. Dados de radar mostram que o voo 587 estava a uma distância segura.
A turbulência está fraca demais para oferecer perigo. Nem perto do que seria necessário para arrancar o estabilizador de um Airbus. Mas outro dado fornece uma pista vital. Movimentos frenéticos do leme. 11 graus esquerda. 11 graus direita. Vimos o leme de um lado para o outro na deflexão máxima. Várias vezes. Muito, mas muito rapidamente. Será que para arrancar o estabilizador do próprio avião? Para sobreviver a esse desafio, você não precisa de muita coisa. Basta entender um pouco de mecânica, mecatrônica, robótica, elétrica, ciências gerais, tecnologia, cinética, física, cálculo, geometria, topografia, biologia e estatística. Isso tem apenas 48 horas para sair da rota. Desafio impossível. Com a apresentação do Gusta, estreia dia 31, 8 da noite, no National Geographic. Baixe o app e abra sua conta. Dê um TG nos seus investimentos. Para pesquisar passagens, confio no Kayak. O Kayak me ajuda a decidir se eu devo esperar um preço melhor ou reservar na hora. Em muitas civilizações, a torta é um símbolo de prosperidade. A ausência da torta é sinal de tempos difíceis, o que mete medo em todo mundo, menos na torta. Ela não liga para os 36 anos de experiência do BTG. Não se importa em saber que é o maior banco de investimento da América Latina. E por que isso? Porque a torta é corajosa? Não. Porque ela é uma torta. Você não é uma torta. Baixe o app e abra sua conta. Que querer ganhar mais é humano. Dê um BTG nos seus investimentos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Os investigadores do NTSB se perguntam se os movimentos extremos do leme no voo 587 criaram uma força aerodinâmica tão forte a ponto de arrancar o estabilizador vertical. Precisamos determinar se esse movimento, em particular, seria violento o suficiente a ponto de arrancar o estabilizador vertical. No momento, os pilotos movem o leme apenas alguns graus para virar o avião. Mas o copiloto Stan Mullen está movendo o leme de seu avião muito mais do que isso. Está pronto? Para descobrir mais, eles criam uma simulação de computador de um A300 e voam do mesmo modo que o piloto Mullen, movendo o leme 11 graus de um lado para o outro 3 vezes. Com cada deflexão do leme, a descarga aerodinâmica na cauda aumenta. Falha de componentes. Pronto. E já daria. E foram essas caras crescentes que causaram-se. Foi ele mesmo que fez isso. A descoberta finalmente explica o que aconteceu com o voo 587 da American Airlines. Mas não explica o motivo. Então, eliminamos vários itens e começamos a observar as ações da tripulação de voo com cuidado. Por que um piloto experiente moveria esse leme tão violentamente para sair da turbulência? Quando os investigadores conversam com o piloto que voaram com Mullen, eles fazem uma descoberta surpreendente. Sente-se. Começamos a suspeitar e o copiloto tinha exagerado. O que aconteceu? Ele tinha um histórico de agir de forma bem agressiva nos esteios de turbulência. Ele fez a mesma coisa há 7 anos. Ele movia o pedal leme rapidamente para frente e para trás. O comandante disse que ficou chocado com isso. Ele sobrecarregou o leme. Ele disse, por que você fez isso? Por que você agiu desse jeito? Na declaração do copiloto, ele disse, eles nos ensinaram a agir desse jeito no treinamento. Quando os investigadores voltam sua atenção para o treinamento da American Airlines, ficam chocados com o que descobrem. Ensinam aos pilotos que uma pequena esteira de turbulência pode induzir a uma subinclinação. Determinamos que eles estavam fornecendo, sem querer, um treinamento errado aos pilotos. Isso nos levou à conclusão de que ele tinha exagerado. O piloto Mullen foi treinado para acreditar que uma forte esteira de turbulência poderia causar um abalo catastrófico. Ponte a máscara. Você está bem? O comandante pergunta para ele, você está bem? E fica claro que o comandante não coloca potência máxima. Na opinião do comandante, potência máxima não era apropriada naquela situação. O copiloto começou a manobrar com o manche para trás, para frente, junto com o leme de um lado para o outro. Segure. O copiloto reagiu exageradamente com o leme e ele não deixou o avião se estabilizar em uma posição ou outra. Para um pouco acionar, o leme ficou de um lado ao outro e criou cargas enormes na parte vertical da cauda. As ações do copiloto forçam o estabilizador vertical até que ele esparte com a pressão. Mas o que é isso? Saia disso! Saia disso! Saia disso!
Depois do acidente, a American Airlines altera esses procedimentos de treinamento para esteio de turbulência. Depois que ficou claro que estavam dando treinamentos errados, a American Airlines acabou reformulando o programa para evitar esse tipo de acontecimento. A American Airlines modifica seu simulador de treinamento para ele ficar mais realista. Agora, eles ensinam os pilotos a não usarem leme em alta velocidade. Uma nova luz de aviso também é instalada na cabine para ajudar a evitar que os pilotos exagerem o leme. Eu acho que o voo 587 foi um alerta para a indústria da aviação. Pilotos que acionam o leme em flexão total podem causar efeitos desastrosos. Mas apesar das lições aprendidas com o acidente do voo 587 da American Airlines, um erro básico causa um desastre 7 anos depois. Trem de pouso. Acionado. Trem de pouso. Jesus! Foi uma das cenas mais horripilantes que eu já vi na minha vida. On June 6, 1944, Allied forces finally land troops in Normandy to open the Western Front. But Nazi fanatics and diehards continue to fight ruthlessly for survival. D-Day was a battle. The Allies still need to win the war. Hitler, o confronto final. Terça, 11h15 da noite, no National Geographic. O meu personagem se chama Gabo Brett, ele é fã de futebol e o sonho é se tornar um jogador profissional. Um dia, alguém da idade, ele jogando e vai pra ele. CCA, o camisa 10 dos Falcões Dourados. Pega site, estuda, treina, faz amigos e inimigos, se apaixona, conhece os pais, o irmão e faz mágica. Com a sua garra e muito esforço, os Falcões ganham e não param de ganhar. Mas chegou o momento de enfrentar o maior desafio de sua vida. É agora ou nunca. O Kayak Explore mostra todos os destinos que caem no meu orçamento. Para viajar, eu confio no Kayak. O resto é por minha conta. Baixe o app e abra sua conta. Dê um TG nos seus investimentos. Para pesquisar passagens, eu confio no Kayak. O Kayak me ajuda a decidir se eu devo esperar um preço melhor ou reservar na hora. Baixe o app e abra sua conta. Dê um BTG nos seus investimentos. Eu sou Gusta Stocker, desafio 3 jovens cientistas para um experimento único. Creo que yo soy el que tiene un poquito más de experiencia con la electrónica, mientras que cada Gaby se ponen a trabajar con la parte un poquito más mecánica. Sem nenhum manual, nem mapa, só um objetivo: encontrar uma saída. Muitas ideias, é muito difícil a gente chegar num consenso do que fazer. É só! Estamos perdendo tempo aqui, eu quero chegar logo no ponto de extração, quero sair daqui o quanto antes. Desafio Impossível, dia 31, 8 da noite, no National Geographic. Falta muito aí para vocês terminarem. O voo 3407 da Continental Connection, operado pela Kogan Air, vai de Newark, Nova Jersey, para Buffalo, estado de Nova York. Tem sido um voo agitado para o comandante Marvin Renslow. Ele está fornecendo orientação para uma nova piloto. Rebecca Shaw, de 24 anos, está na companhia aérea há pouco mais de um ano. E agora ela deve decidir se quer se tornar uma comandante. Eu não sei fazer promoção. Se você ficar aqui no Q400, não vai chegar a comandante. Certo. Chegar, dá uma qualidade de vida melhor em relação a comprar casa e dar a se programar. Shaw treinou no avião que eles estão voando agora. Um Bombardier Q400 feito no Catar. 45 passageiros estão a bordo. O voo 3407 segue em direção a oeste por sobre o estado de Nova York. A viagem dura apenas 53 minutos. A visibilidade é fraca e há visão de neve e ventos moderados em Buffalo. Senhores passageiros, aqui é o piloto da cabine. Neste momento estamos a cerca de 15 minutos de Buffalo, que está com bastante neblina, nevando um pouco. Peço a todos que permaneçam em seus assentos para que as comissárias possam fazer os preparativos para a aterrissagem. Conforme chegando à aproximação, os pilotos preparam o avião para o pouso. Trem de pouso. Acionado. Trem de pouso. Ok, flaps em 15. Estender os flaps proporciona a sustentação ao avião, permitindo ele diminuir a velocidade para a aproximação final. Jesus! De repente, o Q400 sai do controle. O comandante Renslow luta para controlar o avião. Mas parece que o avião tem vontade própria. Nossa! Aciona o trem de pouso. Senhora! É tarde demais. Agora o avião está em sol. E Renslow não consegue recuperar o controle. Vamos cair! O avião cai em uma casa em Clarence Center, uma cidade a 8 km do aeroporto de Buffalo.
Todos os 49 passageiros e tripulantes morrem no impacto. Uma pessoa em terra também morre. A casa devastada e o avião viram um inferno em chamas. A altura das chamas era inacreditável. Obviamente, por causa do combustível do avião e a área de detritos era muito grande. Era uma visão horrível. Os bombeiros trabalham incansavelmente durante a noite. A cena da manhã é de total devastação. Clint Cruikshanks da NTSB. Posso começar a olhar? Sim. Clint Cruikshanks é um dos primeiros investigadores do caso. Quando chegamos ao local, havia fogo. Era da tubulação de gás que vinha de dentro da casa. Os bombeiros apagavam o fogo e depois voltava a cada 2 minutos. Os investigadores esperam que as caixas pretas do ovo forneçam respostas. Nós conseguimos fazer um buraco no lado da fuselagem. Quando temos os gravadores do avião, nós os pusemos num jato e eles foram levados para Washington para nossa sede. Nos laboratórios do NTSB em Washington, o investigador de sistemas Stuart Warren analisa o gravador de voz da cabine, ou CVR, para determinar se existe indicação de algum problema. Tem gelo no para-brisas? Ele descobre que 6 minutos antes do acidente, a tripulação do voo 3407 percebe um acúmulo de gelo no avião. Eu tenho o meu lado. Não tem o seu? Ah, tem. Ai, tem muito gelo. O gelo pode ser uma ameaça mortal para qualquer avião. Se um avião tiver gelo, ele terá mais arrasto, então será necessário uma potência para manter uma certa velocidade no ar. Quando o gelo se acumula na asa, isso aciona pelo avião, mas o mais importante é que ele muda a forma da asa. E é a forma curva da asa que cria a sustentação. Então, as características de sustentação do avião mudarem, fica mais difícil de voar. O CR revela que apenas alguns minutos depois de a tripulação detectar gelo, um dispositivo chamado vibrador de manche é acionado. É um aviso para o piloto de que o avião está perdendo velocidade no ar. Se não acelerarem, o avião vai entrar em stall e cair. Scott Warren sabe que o Q-400 possui um sofisticado sistema de degelo. Para evitar o acúmulo de gelo, o avião tem membranas de borracha ao longo da parte frontal das asas, chamadas bolsas pneumáticas. Uma série de válvulas usa ar dos motores para inflar as bolsas e quebrar gelo das asas. Estudar o gravador de dados, ou FDR, revelar se o sistema de degelo foi ligado. Sabemos pelos dados do EDR que o sistema de degelo foi acionado pela tripulação e ficou ligado durante a maior parte do voo. Os pilotos haviam ligado os mecanismos de gelo, mas eles estavam funcionando corretamente? Para responder a essa pergunta, os investigadores vasculham as pilhas de destroços carbonizados até encontrarem as válvulas de acionamento. Vemos as válvulas e, por que vimos, todas elas estão funcionando corretamente. Se o gelo não derrubou o voo 3407, o que mais fez o avião entrar em stall, cair e matar 50 pessoas? Os investigadores sabem que as condições de congelamento não foram tão ruins a ponto de derrubar o voo 3407 da Continental Connection. Alguma outra coisa deve ter causado a perda repentina de velocidade. O investigador do NTSB, Scott Warren, sabe que o avião está voando 131 nós quando o vibrador de manche foi acionado. Velocidade mais que suficiente para permanecer no ar. Ok, 15. Quando o vibrador manche foi acionado? Jesus! Necessariamente estavam prestes a entrar em stall. Ainda faltavam uns 20 nós para o stall. Essa nova revelação aprofunda o mistério do voo 3407. O aviso de stall foi acionado quando o avião não estava em perigo de desacelerar para uma velocidade de stall. Os investigadores trabalham com o fabricante do avião para saber mais sobre a aeronave. Eles descobrem que o Bombardier Q-400 tem um recurso de segurança exclusivo, conhecido como um interruptor de velocidade de referência. O interruptor altera a velocidade no qual o aviso de stall do avião é ativado. É uma variável de velocidade? O comandante Renslow deveria ter ativado o interruptor antes de voar pelo tempo gelado. Quando você está em condições de congelamento e o gelo se acumula na asa, isso pode fazer com que a velocidade de stall seja maior. Então, o interruptor de velocidade faz com que o aviso aconteça mais cedo ou em uma velocidade maior. Esse interruptor basicamente muda as configurações de acionamento do vibrador de manche. Se o gelo estivesse diminuindo a velocidade do avião, o comandante Renslow teria sido alertado mais cedo do que normal para acelerar e evitar uma situação de stall. Os investigadores encontram o painel do interruptor de velocidade de referência enterrado em camadas de detrito de colisão. Encontrei. Está a posição ativada. Acho que vamos esperar um pouco de gelo. Se Renslow e Shaw se lembraram de configurar o avião apropriadamente, ligando o interruptor de velocidade de referência, por que não perceberam que a velocidade era muito lenta para as condições de gelo?
Se você ficar aqui no Q400, não vai chegar, comandante. Certo. O CVR revela a resposta de RDA. A tripulação conversou durante o voo todo, continuando durante a abordagem e aterrissagem. Uma violação da regra de cabine é séria. Isso é outra coisa. E disse, você será promovida em 6 meses. E blá, blá, blá. Quando o virador manche é acionado, a tripulação distraída é pega de surpresa. Quando o virador manche foi acionado, eles poderiam ter desligado o interruptor ou poderiam ter colocado o nariz para baixo e aumentado a velocidade. Usando dados dos gravadores de voo, os investigadores criam uma simulação de computador para terem uma melhor compreensão do acidente. Veja o que acontece depois que o vibrador de manche é acionado. Ela ilustra que logo depois que o vibrador de manche foi acionado, o avião subiu abruptamente. Essa ação diminuiu drasticamente a velocidade e, neste momento, o avião entrou em stall. Essencialmente, o avião entrou em stall aerodinâmico, no qual não se recuperou. Ele se inclinou e atingiu o chão. Os investigadores ficam chocados. Os 2 pilotos deveriam saber como responder a uma das tarefas mais básicas de voo. Cada ação da tripulação durante os segundos críticos depois do aviso de stall agora exige um exame minucioso. Queremos ver se o modo como eles lotaram o avião foi o modo como foram treinados. Os investigadores vão mais a fundo os dados do FDR, examinar como o piloto manobrou o avião depois que o vibrador de manche foi acionado. Eles se concentram no manche. E o que Scott Warren descobre é impressionante. Em resposta ao vibrador de manche, o comandante Winslow deveria ter empurrado o manche para frente, para baixar o nariz e ganhar velocidade. Mas o comandante, distraído, fez exatamente o oposto. Descobrimos que a tripulação reagiu para o manche, que é a resposta normal para o vibrador acionado. A tripulação estava puxando o manche ao invés de empurrá-lo. Isso colocou o nariz para cima, diminuiu a velocidade e fez o avião entrar em stall. O comandante Winslow errou em uma das manobras de pilotagem mais elementares, como se recuperar de um stall. Se a piloto tivesse falado, você está em stall, aumenta a potência, abaixa o nariz, o avião poderia ter sido recuperado. Do ponto de vista humano, é triste reconhecer que esse tipo de coisa aconteceu e a tragédia que causou. Concluiu-se que a falha do comandante Winslow em responder adequadamente ao aviso de stall foi a principal causa do acidente do voo 3407. Ele reagiu do pior modo possível e selou o destino do avião. Você recebe um aviso de stall e tem que tomar uma ação corretiva e sabe que a atitude é muito baixa. Você não tem muitas opções, só precisa ser capaz de reagir. Não! Ai! Em alguns dos piores acidentes aéreos, encontram-se erros de incrível simplicidade. Mas o que é isso? Os básicos não ocorrem necessariamente apenas com os pilotos novatos, eles podem acontecer com os pilotos mais experientes. 28 de novembro de 2017. Sempre me pergunto sobre o nosso presidente e sobre como está o relacionamento entre os países. Essa parece ser a lógica dele. Aliás, ele testou um outro míssil 1 hora atrás. Que isso? Pois é. Enquanto nós entrevistávamos o fotógrafo David Gutfeld, a Coreia do Norte testou um míssil balístico intercontinental, ICBM, pela terceira vez em 4 meses. O míssil pode ser capaz de atingir qualquer parte dos Estados Unidos. Apenas 3 horas antes, nossa equipe conversava com Carol Giacomo, do New York Times. Faz 2 meses que não testa mísseis. E isso é um bom sinal. É com essa rapidez que a situação da Coreia do Norte pode mudar. Uma história viva que quer os países vizinhos e os Estados Unidos há mais de 70 anos. Ainda agora ficamos sabendo que a Coreia do Norte lançou um míssil e eu só posso